nesta noite. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos? Pastor Daniel, o senhor tem liberdade para nos trazer a palavra. Paz do Senhor, igreja. É com muita satisfação e alegria que pela segunda vez estamos aqui mais uma vez. Dessa vez a minha senhora não vai ser possível mais uma vez louvar, porque em meio às circunstâncias estamos vivendo dias de júbilo, de alegria. Como da outra vez, se não me falha a memória, cheguei a comentar que nós havíamos tido 2 percas. A primeira foi de 4 semanas e a segunda foram de 19 semanas e 6 dias, aproximadamente as 20 semanas de gestação. Mas aprova o Senhor dessa vez deixar com que o fruto fosse sustentado por Ele. Já estamos nas 23 semanas em nome de Jesus. E daqui a pouco que venham as 37 ou então as 40 e poderemos contar testemunho aqui em nome de Jesus, meu pastor, do fruto do Senhor. Já antecipando, é cabra macho, Graças a Deus. E vai vir um rael de Deus aí para nós. Que significa Deus sustentou. Daqui a pouco Ele está chegando em nome de Jesus. Queremos abrir nossas Bíblias no livro que escreveu o evangelista João, capítulo 14, versículo 6. Um texto bastante conhecido de nós outros. Quero agradecer ao pastor Demétrios, amigo, irmão, conselheiro, que sempre esteve conosco e está conosco. Que o Senhor abençoe tanto ele como a sua família e todo o ministério que o Senhor tem entregue em suas mãos, em nome de Jesus. Capítulo 14, queridos, e versículo de número 6, um texto bastante conhecido. Glória a Deus. Está também nos acompanhando o irmão Anderson Procópio, Graças a Deus, um rapaz que é uma bênção, um crente, um homem de Deus, e sempre quando é possível ele está com a gente nas ministrações. Capítulo 14, versículo 6, quem achou, diga graças a Deus. Assim está escrito. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a meu Pai, senão somente por meio de mim. Quem pode dar graças a Deus por esse texto? Quero ser bastante sucinto e objetivo na exposição dessa palavra, aonde que, por certo, Jesus Cristo, queridos, ele, mediante a narrativa de João, ele está fazendo menção aos seus apóstolos, dando palavras de esperança. Em meio aos conflitos exacerbados da vida, Deus ele está, por intermédio de seu Filho Jesus, revelando aos seus apóstolos, não só apenas a eles, mas como o restante de todos os seus discípulos e seguidores, que mesmo com todas as aflições que o mundo haveria de proporcionar-lhes ao curso da ausência de Cristo, eles poderiam ficarem totalmente seguros, eles poderiam ficar totalmente certos de que todas essas provações, tribulações e perturbações da vida seriam vencidos, porque Jesus havia vencido primeiramente por eles. Jesus ele dá esperança a esses homens, dizendo em meio a uma, não só apenas proposta, mas Jesus ele deixa de forma bastante contundente e firme no coração deles, que além dessa passagem terrena que eles haveriam de ter, eles também teriam uma passagem não, mas sim uma vida eterna com Cristo em toda a eternidade. Bem, Jesus falando isso para com esses discípulos, para esses apóstolos, Jesus ele faz uma afirmação para esses apóstolos. Jesus ele faz uma afirmação esta, que depois dele anunciar que não precisa se perturbar, que não precisa se atribular, depois de Jesus anunciar em meio a uma palavra de esperança, também que haveria, além disto, também casa e morada no céu, além de Jesus fazer a menção de todas essas tão boas e lindas propostas para homens tão passivos de erros e pecadores como qualquer um de nós, Jesus ele afirma para com esses apóstolos que eles conheciam o caminho. E além deles conhecerem o caminho, Jesus ainda faz questão de dizer para eles que eles já conheciam e além de conhecer, sabia para onde iriam. Porém, nesse cenário,
dessas afirmações de Jesus, desta palavra de esperança que Jesus ele está dando para os seus apóstolos, no meio do cenário aparece um certo cidadão que exclama em alta voz, e ele logo em seguida lança-lhe uma interrogação. Quando Jesus ele lança essa interrogação, quando então esse rapaz no meio do discurso de Jesus lança essa interrogação, a interrogação é: como pois podemos conhecer o caminho? Quando eu olho, queridos, para um certo cidadão que já à margem de quase que 3 anos está acompanhando o áureo ministério de Jesus, ouvindo as suas palavras, também sendo notoriamente testemunha daquilo que eram os milagres efetuados por Jesus Cristo, não era nada mais nada menos do que um apóstolo, um homem que seguia, que estava com a mesma proposta que os outros demais também estavam, de poder então ter uma terra ou uma mansão, ou ter pelo menos uma segurança em seu coração em dias difíceis na terra. E quando eu olho, queridos, para esta interrogação no coração de alguém que já está acompanhando, que já está seguindo, que até emblematicamente já é o perfil daquele que a qual representa-se o reino de Deus para com os outros demais, eu posso poder assistir que também isto quase que em todo o cenário cristão, isto é uma interrogação de muitas pessoas que ainda provavelmente não provaram ou ainda não conseguiram detectar a verdadeira essência deste caminho que tem sido lhe apresentado ao curso de toda a sua história, desde o dia que ele se propôs a ser um seguidor desse Cristo, a ser também uma representação desse Cristo. Quando eu olho para isto, queridos e amados irmãos, nós podemos detectar uma fragilidade, nós podemos detectar algo que ainda não está totalmente dentro dos padrões de valores que deveriam ser inseridos no coração de alguém que já era para ter aprendido há muito tempo. Se nós olharmos os textos anteriores, como que os textos posteriores, do capítulo de número 14, Jesus Cristo sempre ele faz questão de poder fazer menção a esta verdade, de que ele estava com o Pai e que o Pai estava com ele. E ele sempre fazia questão de fazer notório aos outros de que além dele estar com o Pai, e que o Pai estava com ele, e quem conhecia ele conhecia o Pai, e quem na verdade conhecia o Pai conhecia a ele. Havendo esta linha de reciprocidade, já era para poder ter entrado no entendimento do coração de todos os apóstolos e discípulos, que Jesus era o caminho proposto para a vida eterna. Porém, queridos, dentro desse cenário de interrogações e de perguntas deste amado apóstolo, conhecido por nome de Tomé, Jesus ele faz uma das maiores indicativas que poderia ser em referência à sua pessoa, como sendo ele um bom judeu, e para todos os demais que lhe escuta da classe judaica. Jesus ele olha para Tomé, porque a pergunta não é apenas, pastor Demétrio, de Tomé. É como que se surgisse no meio dos demais um certo tipo de burburinho, de interrogação, dizendo: o que Jesus está querendo falar? Quem é que tem coragem de perguntar a Jesus? Por que que vocês não levantam e então perguntam a ele o que está acontecendo? E como que sendo a pessoa que tinha a característica daquele que descria, ou que ainda não estava com a sua fé completa naquilo que era proposta de Deus, dada pela vida, ou então pela pessoa de Jesus Cristo, Tomé se levanta com ousadia e diz: Senhor, nós não conhecemos, nós não temos definição, nós não entendemos ainda de fato aonde está o caminho. Quem é o caminho? Como nos posicionar neste caminho? Como nos direcionar neste caminho? Aleluia! E Jesus Cristo ele faz uma das maiores aplicações em referência a este caminho. Jesus ele usa 3 profundas características sobre este caminho. Jesus ele começa a dar-lhe a resposta: eu sou o caminho. Segunda característica: eu sou a verdade. E terceira característica: que eu sou a vida. Dentro deste preâmbulo de informações que Jesus está dando, ele ainda deixa de forma mais contundente para os filhos de Israel, para os apóstolos e seus discípulos, e ainda vos digo mais, oh aleluia,
que ninguém vem ao meu Pai, aleluia, que ninguém vai ao Pai, que ninguém se direciona ao Pai, que ninguém se conduz ao Pai, ninguém anda em direção ao Pai, se não for por meio de mim. Quem pode levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor Jesus? Jesus está sendo ousado em meio a uma gama de informações que havia dentro da própria cultura judaica, que ninguém poderia se identificar como uma pessoa que pudesse vir direto do Pai ou em referência como que o Pai. Jesus está quebrando alguns paradigmas, Jesus está quebrando alguns critérios religiosos desta época. Mas eu queria, pelo menos, meus amados irmãos, ficar seguro nesta palavra que Jesus está dizendo, que Ele é a verdade. Glória a Jesus. E a verdade contra aquilo que está sendo falado, nunca vai haver mentira, calúnia, acusação, apontar de dedo que seja maior do que a verdade. Verdade é verdade, não tem de forma alguma algo para poder contrariar ela, por mais que a verdade venha a ser minúscula, no sentido do que diz respeito ao certo da situação que está sendo resolvida, ou que a verdade seja maiúscula em meio da informação que está sendo dada. Verdade sempre será verdade, ela não tem como ser contradita, porque ela já tem um cerne, ela já é perfeita naquilo que ela se aplica, ela já é totalmente pura, genuína, ela já tem a sua roupagem devida ao homem poder então usá-la, porque verdade não pode ser contrariada. Olha o princípio da verdade. Jesus Cristo no capítulo de número 8, versículo 32, com o versículo de número 36. Jesus, ele pega e usa essa verdade como uma palavra muito interessante. Jesus, ele olha para os apóstolos e para com aqueles que estão querendo procurar alguma coisa para poder o condená-lo ou para poder o acusá-lo. E esta palavra verdade, ela surge depois de um cenário de uma mulher que ela é inocentada mediante os seus acusadores. Quando então eles pegam para poder apedrejá-la, e no meio de todo esse cenário de uma mulher que a qual está sendo para poder ser apedrejada, Jesus, ele lança-lhe então uma proposta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E dentro desse cenário da proposta de Cristo, todos foram saindo de um por um, e dentro desse estojo de informações, Jesus Cristo, ele aparece no cenário do capítulo de número 8, dizendo: olha, se vocês, filhos de Israel, filhos de Abraão, bem conheceres a verdade vai te libertar. Oh, aleluia! Dentro do segmento da informação que Jesus, ele diz que a verdade, ela pode fazer alguma coisa para com a vida do indivíduo, nasce-se uma questão, e essa questão é de dizer: nós nunca fomos aprisionados, nós nunca servimos a ninguém, nós nunca fomos servos de ninguém. Em contrapartida, nós observamos na Bíblia Sagrada que nos áureos dias que Jesus Cristo está anunciando o evangelho do reino de Deus, desde o capítulo de número 5 do livro de Mateus, onde Jesus começa então a moldar, a formar e a dar nova característica sobre o reino de Deus para com os homens. No capítulo 8, Jesus, ele diz: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Olha para o teu irmão e diga para ele: se você conhece a verdade, você é liberto. Diga: você é liberto da segregação social. Aleluia. Você é liberto da miscigenação, da idolatria. Você é liberto de tudo aquilo que vem contra a finalidade do perfil que é dado por Deus para com a tua vida. Primeira coisa que Jesus está dizendo para eles: eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês dizem que não são escravos, que vocês não vivem aprisionados, porque vivem numa segregação romana, porque vivem em uma miscigenação romana, todavia, por conta dos pecados de Israel, Deus sempre os julgou, levando eles cativo. Quando não era cativo, quando não era impetrado a segregação, era impetrada a miscigenação. Deus permitia mistura de povos, para com que as suas ideias, ideologias, ou então até mesmo assim, pensamentos sociológicos e filosóficos, como também religiosos, fosse imposto
contra o povo, para poder saber se eles tinham de fato uma definição de caráter totalmente firmada em Deus. E nisto nós vemos que eles se desviavam e se afastavam de Deus. Porém Jesus vem para poder dizer: ei, se vocês de fato conhecerem a verdade, vocês não vão viver na mentira. Se vocês conhecerem a verdade, vocês não vão viver pecando. Você pode passar em frente a uma boate e você não vai entrar nela. Você vai poder ver um copo de cachaça e você não vai tomar ele. Você vai passar diante de uma carreira de cocaína e você não vai cheirar ele. Por quê? Porque você é liberto. Porque conheceu a verdade. A verdade só para quem conhece essa verdade de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Princípios básicos para nós podermos participarmos do pão e do vinho nessa noite. É porque de fato nós conhecemos a verdade. E conhecendo uma vez a verdade, o pecado não tem mais poder sobre nós. Estamos livres do pecado. Oh, aleluia. O livro de João, ele é recheado desta palavra chamada verdade. O livro de João, ele é recheado desta palavra que vem com muita contundência. Por quê, pastor? Porque a toda risca João estava querendo provar para a nova filosofia e teologia, estava sendo aplicada dos gnósticos, querendo reprovar então a encarnação, até mesmo a divindade, e até mesmo assim, aleluia, a cristocentricidade de Cristo para com uma igreja que estava nascendo com toda a força na doutrina do evangelho do reino de Deus em Jesus Cristo. E por todo custo João estava dizendo: o que eu estou falando é verdade, não é história de carochinha. O que eu estou falando eu vivenciei, eu tive experiência com ele. Capítulo 8, Jesus ele lança-lhe uma proposta de poder então os homens serem libertos. No capítulo de número 3, Jesus ele lança uma proposta dos homens serem nascidos de novo. E todo aquele que é nascido de novo vem para a luz. Oh, glória a Jesus. Para com que as suas obras em Deus eles sejam aprovadas ou reprovadas. Aleluia. E ao passo de que vem para a luz, vem para a verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela vai moldando o caráter do indivíduo, vai cada vez mais moldando o circunstancial do dia a dia do indivíduo. E quem está na luz vai sendo cada vez mais, aleluia, apresentado aos homens, apresentado a Deus. E ao passo do que é mostrado aos homens e apresentado a Deus, esta luz ela vai crescendo, vai tomando proporção, e o indivíduo vai mostrando as suas obras e sendo manifestas em Deus. Acontece o que o apóstolo Paulo diz no livro de aos Romanos. Sabe o que é que acontece no capítulo 12? Ele diz: meus irmãos, eu quero que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, oh aleluia, diante de Deus. E no final do versículo 2 ele diz: para com que provais, para com que provais, para com que provais qual é a boa, perfeita e agradável. Só para quem está entendendo o que Deus está falando. Vivendo sobre a base de uma vida que está sobre a verdade. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Capítulo de número 16, capítulo 15, capítulo de número 16 do livro de João. Jesus no verso 20, ele diz uma coisa extraordinária para os seus apóstolos: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Jesus sempre ele gostava de fazer um certo tipo de pleonasmo, redundância, de palavras que a qual poderia didaticamente entrar de forma mais ainda, aleluia, forte no coração dos homens. E ele usa a palavra verdade, dizendo: verdade, em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. E há um ponto nesse versículo, na parte A desse verso de número 20, na verdade ele está dizendo: olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês, igreja, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, aleluia, e o mundo vai se alegrar, o mundo vai ter gozo, o mundo vai ter alegria. Para quem é da terra tem gozo, para quem é da terra tem alegria, para quem é da terra tem pecado, para quem é da terra tem imundícia. Mas olha o restante do verso de número 20 na parte B: vós tereis tristeza, mas olha o que Jesus diz: mas vossa tristeza se converterá. Quem
Quem pode levantar a mão e dizer que é alegre? Alegre, porque a alegria do Espírito Santo chegou com a verdade de Deus em sua vida. Oh, aleluia. Quero que você entenda que mesmo em meio a todas as dificuldades e as diversidades que estejamos a passar, dia de tristeza que a igreja talvez esteja proporcionada a passar futuramente, nós passaremos com uma certeza de que tudo isso se resultará numa alegria. Em uma alegria. Em uma alegria. A dor que você passa hoje, ela não pode ser calculada diante da felicidade e do gozo que Deus está proporcionando para você. Oh, aleluia. Entenda nesta noite em nome de Jesus Cristo, se você vive a verdade de Deus, nada vai atrapalhar você seguir, nada vai atrapalhar você andar, nada vai atrapalhar você conquistar, nada vai atrapalhar você ser o crente que Deus quer que você seja. Se você anda sobre a verdade de Deus, não tem mentira no mundo, não tem acusação e calúnia que venha derribar, aleluia, o caráter de Deus na sua vida. Só anda na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, que é Cristo Jesus. Ainda Jesus no capítulo 17, versículo 17 de João, falando sobre essa verdade, Jesus ele diz para os seus apóstolos: santificai-vos na verdade, porque a verdade é a minha palavra. Oh, aleluia. Se não me falha a memória, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Se não me falha a memória, o Senhor fala para com aquele profeta: o meu povo se corrompe, meu povo se distancia, meu povo se vão para longe de mim. Lhes falta um conhecimento, porque eles abandonaram a minha palavra. O que Jesus ele está querendo fazer com que a sua igreja volte a termos novamente o hábito, a termos novamente, aleluia, uma vida de total esforço, de querermos conhecermos a verdade de Deus, de vivermos a verdade de Deus, de estarmos centrados na verdade de Deus, para com que essa verdade não seja parte de nós. Aleluia, glória a Jesus. Porque sendo assim, o mal, o pecado não terá domínio sobre nossas vidas. Não seremos dominados pelo erro e seremos sim conduzidos e levados pela verdade para a santificação com Deus. No livro de aos Hebreus, o escritor ele chega ao ponto de então dizer: segui a paz com todos e a santificação, porque sem esta a qual ninguém verá a Deus. Pastor, que santificação é esta? Santificação pela palavra. Os homens tentam ter santificação por intermédio de indulgências, comprando a sua santificação, comprando aquilo que possa vir aparentemente lhe purificar. Os homens eles tentam ter um certo tipo de comunicação, um certo tipo de conhecimento sobre Deus de forma artificial, vivenciando desta forma como que se fosse o ápice maior da sua vida. Querem viver uma vida de santificação, ou então de verdade com Deus, simplesmente em um culto que chegam para poder adorar o Senhor, e quando chegam e saem depois daqui, eles voltam para a sua casa, aleluia, dizendo para o outro como o culto foi bom, mas pergunte como foi a palavra, ele não sabe dizer, ela não sabe dizer, só diz que se soube sentir um negócio dentro do coração dele, e pegou e saiu dali. Você pode ter sido tocado pela emoção daquilo que a qual foi promovido no meio, mas sentir de fato real aquilo que a verdade proporciona, que é mudança de vida, que é caráter de vida, que é uma vida transformada, que é uma vida que na verdade aborrece o pecado e se distancia dele. Deus está dizendo: eu quero uma geração que volte-se para a minha verdade.
Oh, aleluia. E Jesus, ele se identifica para os apóstolos em meio a uma pergunta que seria do coração de todos, mas Tomé foi o único com capacidade de se levantar no meio deles e dizer para eles: Senhor, diz para nós, qual é o caminho? Porque nós ainda não conhecemos. Nós queremos conhecer este caminho. E Jesus nessa noite, queridos, por meio dessa palavra tão rápida, mas objetiva e direta para os nossos corações. Glória a Deus. A pergunta é essa de Deus para você. Você tem conhecido esta verdade? Você tem praticado esta verdade? Você tem estado no centro e no cerne dessa verdade? Porque hoje nós iremos comer do pão e bebermos do vinho. E a palavra nos orienta, segundo o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23. Ao contexto, ele chega ao ponto de aplicar que existem muitas pessoas que estão dentre nós, que até mesmo já morreram, algumas que dormem, e outras que já até morreram, vamos usar esse termo, que não está mais entre nós, porque simplesmente comeram o pão e tomaram o vinho de forma indigna, sem ter totalmente conhecimento daquilo que pudesse vencer as consequências dos atos que fossem cometidos, vivendo na verdade, porém ainda como ímpios. E isso é o problema da igreja do século 21 e que nós temos vivenciado nos dias de hoje. Apóstolo Paulo, no livro aos Efésios, ele chega ao ponto de fazer um certo tipo de aclamação aos irmãos de Éfeso, dizendo para ele: ei, vocês levantem-se de entre os mortos, porque Cristo vos iluminará, vos esclarecerá, Ele vos tornará a dar a vida. Pessoas que tinham se envolvido com o meio, achando que os cultos de mistérios poderiam ser introduzidos no meio da igreja, e eles participarem lá e participarem cá. No capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, Deus, por intermédio de apóstolo Paulo, dando a revelação sobre a mesa de Deus e a mesa do demônio, ele diz: portanto não há comunhão entre a mesa de Deus e a mesa do demônio. Oh, aleluia. E Jesus Cristo, Ele nos chama mais uma vez, nos convoca mais uma vez, para tornarmos a colocar os nossos olhos na verdade de Deus. Porque ela é predominante, ela é real, ela é excelente, ela é algo sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu acredito que o Senhor Deus nessa noite tem tocado em almas por meio dessa palavra. Eu acredito que o Senhor Deus, por meio desta palavra, tem tocado em vidas aqui nesta noite. E Deus tem orientado você que o caminho da verdade ainda é o melhor para poder se conduzirmos diante de Deus. Vivermos uma vida plena, totalmente transparente, sem ter quem porventura venha nos acusar. E se porventura alguém se levantar para acusar qualquer um de nós, nós teremos a palavra como juiz, como advogado, como alguém que chega e diz: não tem problema, eu tomo a sua frente e resolvo a tua causa. Oh, aleluia. Deixa Deus conduzir a tua alma nesta noite a uma reflexão, a um entendimento de que ela quer simplesmente mudar, moldar e te tornar cada vez melhor, além daquilo que na verdade você tem feito. Deus está dizendo: eu quero uma igreja melhor, eu quero uma noiva melhor, eu quero uma nova noiva preparada, ataviada, porque ai de quem tocar na noiva, porque a noiva é cuidada pelo Espírito Santo, é zelada pelo Espírito Santo, ela é orientada pela palavra, porque ela vive as verdades de Deus. Aleluia. Curva sua cabeça, me permita, pastor. Curva sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Deus, nesse instante, Pai, nós sabemos que estamos vivendo e estamos, ó Senhor Deus, em um curso onde a vida tem cada vez nos empurrado para circunstâncias que às vezes põe a nossa fé à prova. Mas eu acredito, Deus, que nesta noite só tem apenas salvos, que tem zelado pela sua vida contigo,
Eu sei, Deus, que mesmo aonde o sangue desce, for no meio, aleluia, dos tornozelos ou então nos joelhos, mas aqui existe crentes salvos que não negam a verdade do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor adentre agora em lares e famílias, tanto de internautas que estão a nos assistir, como que também de outros demais que estão aqui dentro da igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cuide agora de suas casas, que o Senhor cuide agora de suas vidas, de pessoas que a qual saíram da fé cristã por um certo tipo de decepção. Deus, torna-os para a verdade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós proferimos que a Tua palavra continue sendo, ó Deus, a carta magna escrita para o homem de forma totalmente coerente. A autoridade maior é Deus, aonde o Senhor Deus é a autoridade maior, como também o Senhor Deus, o Senhor de forma alguma irá deixar de nos orientar pela mesma. Deus, em nome de Jesus Cristo, cerca a Tua igreja. Quem pode dizer amém? Que Deus os abençoe, pastor Demétrios, em nome de Jesus.